Irmãos, abra sua Bíblia também, enquanto isso, em Lucas capítulo 3, versículo de número 1. Lucas capítulo 3, versículo de número 1, nós vamos ler até o 20. Como o Pacheco disse, hoje nós vamos falar sobre João Batista a respeito do tema Restaurando a Voz Profética. Então, Lucas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de João também relatam esse acontecimento, mas Lucas ele é mais detalhista, por isso a gente vai então ler o Evangelho segundo Lucas. Então diz assim o capítulo 3, a partir do versículo de número 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíram para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se porventura ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ó Pai, capaz de separar a alma e o espírito, Deus. Deus, que essa palavra venha cumprir aquilo que apraz o coração do Senhor nessa noite, porque a tua palavra diz que nenhuma palavra sai do trono do Senhor sem cumprir o que agrada o teu coração. Que assim seja nessa noite nas nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Márcio. Irmãos, eu quero falar sobre João Batista.
E antes de eu entrar propriamente no texto, eu quero te dar o contexto. Depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem falar profeticamente. Existia uma frase do Antigo Testamento que era: depois de Moisés não se levantou um profeta como ele. E depois de Malaquias isso se cumpre, porque Deus fica 400 anos em silêncio, 400 anos sem falar com o povo profeticamente. O que isso significava? Significava que Deus não estava mais dando revelações novas, Deus não estava mais levantando profetas novos, Deus estava em silêncio, o povo só tinha aquilo que Deus já tinha falado. Então foram 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir um novo direcionamento de Deus. Nós, então, precisamos entender isso, o que eu chamo de quando o céu se calou. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1. E aí quando você chegar lá, você vai voltar uma folha, e a sua Bíblia vai ter uma folha em branco como a minha. Essa folha em branco, ela não está aqui por um acaso. Se você perceber, todos os livros da Bíblia, quando acaba um, na página seguinte, em sequência, já tem os escritos. Mas entre o Antigo e o Novo tem uma folha em branco. E essa folha em branco não é por acaso. Não é só para saltar. Aconteceu muita coisa aqui, e é isso que eu quero conversar com vocês, antes de entrar propriamente no Evangelho de Lucas, para que você entenda o que é que aconteceu nesse período e como isso é totalmente importante para João Batista. Você, como um bom leitor da Bíblia, sabe que em 586 a.C., os babilônicos, eles dominaram Israel e levaram Israel cativo para a Babilônia. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, todos eles foram levados cativos. Depois de serem levados cativos para a Babilônia ela cai diante do Império Medo-Persa. E aí, o Império Medo-Persa é o império que governou durante o tempo de Neemias, de Esdras. Eles foram aqueles que permitiram Israel voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então Neemias volta com uma galera, começa a reconstruir o templo. Esdras volta, começa a anotar as coisas. E ali em Esdras começa a surgir a figura dos escribas, que a gente vai ver no tempo de Jesus. Isso tudo está na Bíblia. Malaquias é o último profeta que Deus levanta, e quando Malaquias está vivo, ele está debaixo do domínio Medo-Persa. E aí entra o período de 400 anos de silêncio, que é esse período em branco na sua Bíblia. Dentro desse período acontece o seguinte: o Império Medo-Persa, pastor, ele cai diante do Império Grego. Então Alexandre o Grande, ele vai lá, domina toda aquela região, ele constrói então um mega império, e ele então passa a dominar também Israel. E aí quando Alexandre o Grande morre, o império dele é dividido entre 4 generais. E esses generais, Israel fica sob o comando de 2 deles, que é os Ptolomeus e os Seleucidos, que são os egípcios e os sírios. E aí, em mais ou menos 167 a.C., debaixo do domínio desse general da Síria, chamado Antíoco Epifânio, os judeus sofrem grande perseguição. Esse camarada, ele profana o templo de uma forma assim espantosa. Ele entra dentro do templo e no altar do sacrifício ele sacrifica um porco para o Senhor. E nós, mais uma vez, como bons leitores da Bíblia, sabemos que o porco é um animal impuro para o judeu. E aí, quando esse camarada faz isso ali no templo, profana o templo de tal maneira, o povo judeu se revolta. E aí vem o que nós chamamos de a revolta dos Macabeus. A Bíblia não trata isso, mas se você quiser ler como história, a Igreja Católica ela conta isso no livro 2 Macabeus lá, e você pode ler, você vai ver essa revolta. Então acontece essa revolta por causa da profanação. Israel, então, a família dos
asmoneus se revoltam ali, fazem uma guerra contra esses generais e tomam o poder. E eles então ficam independentes por um tempo. A família sacerdotal, ela começa a reinar em Israel, né? Os sacerdotes começam a ser os reis de Israel. Começa então a dinastia dos asmoneus. Os sacerdotes assumem o poder político. E nessa época surge também os saduceus e os essênios. Os saduceus eram aquela seita judaica que não acreditava na ressurreição, e os essênios eram uma seita judaica que achava que os sacerdotes haviam sido corrompidos, e aí eles fogem para o deserto. Eles são uma figura que talvez a gente tenha mais parecida dos monges que ficam isolados nos desertos, nos lugares altos, dentro dos templos, só lendo e buscando a Deus. Então os essênios são essas pessoas. Alguns historiadores vão achar que João Batista, por estar no deserto, em algum momento teve contato com essa seita. Mas aí em 63 a.C., Pompeu invade Jerusalém, e o Império Romano domina tudo aquilo ali, e começa então Israel está debaixo da servidão de Roma. E aí, quando Pompeu invade, ele deixa o pai de Herodes o Grande como rei em Israel. Ele reina aproximadamente durante 30 anos, e depois vem Herodes o Grande, que você encontra ali o pessoal narrando, Lucas, Mateus narrando, que quando Jesus nasce, esse camarada era quem estava no poder. Então o céu se cala durante esse tempo, e acontecem todas essas coisas, e é importante a gente entender isso. Paulo vai chamar isso em Gálatas 4, versículo 4, de a plenitude dos tempos. Por quê? Porque quando o Império Grego ele domina Israel e domina aquela região, o Império Grego ele vai colocar uma só língua para todos os povos, que é o grego koiné, o grego simples. Então toda aquela região aprendeu e aprendia o grego koiné, e todo mundo falava a mesma língua. Depois vem o Império Romano e domina eles, e quando o Império Romano domina eles, ele vai construir estradas ligando aquelas cidades. Então o povo tinha uma só língua, e o povo agora tinha caminhos para percorrer, para pregar o Evangelho. Essas estradas que Roma constrói são as estradas que Paulo e os apóstolos vão percorrer para pregar o Evangelho. Então, mesmo em silêncio, Deus estava agindo, Deus estava preparando o tempo certo para o surgimento do Messias, do Filho de Deus. Mas durante esse tempo de silêncio surgem as seitas, como eu falei, os fariseus, os essênios, os saduceus, os zelotes, cada um tentando do seu jeito adorar a Deus, cada um tentando do seu jeito fazer aquilo que eles entendiam ser o correto. Por quê? Porque Israel estava 400 anos sem uma nova revelação, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, 400 anos sem entender o que Deus estava fazendo naquele lugar. E isso é perigoso, irmãos. 400 anos, e o que mais me impressiona é que quando os evangelhos começam, não há nenhum relato que o povo estava clamando a Deus por sede de ouvida novamente. Não há nenhum relato que o povo estava sedento por Deus, sedento para que Ele voltasse a se manifestar. O povo talvez tinha se acostumado a não ouvir mais profeticamente Deus. Irmãos, isso me dói o coração, porque eu pego isso e tento aplicar no dia de hoje. E aí, enquanto eu ia lendo essa palavra, o Senhor começou a falar duras coisas comigo. Eu falei: Senhor, mas por que eu tenho que falar isso para a igreja? E aí o Senhor falou que não é para eu guardar aquilo que eles têm colocado no meu coração, que é para eu falar. E aí eu fui deixando Deus me falar, me mostrar, e Deus foi me falando que nós estamos entrando agora em maio, na próxima semana. E o Senhor foi me falando: Ângelo, quantas pessoas se renderam a Cristo Jesus lá na igreja? E eu falei: Senhor, que eu saiba, ninguém. E meu coração começou a se entristecer, porque eu comecei a ver diante de Deus que nem eu, e nem muitos de nós
estavam se importando com isso diante dele? Qual foi a última vez que nós oramos ao Senhor porque vidas não estão se rendendo mais aqui? Qual foi a última vez que você e eu se entristeceu diante de Deus porque não tem pessoas aceitando Jesus aqui no nosso meio? Qual foi a última vez que nós falamos, Senhor, abre o céu novamente, começa novamente a salvar no nosso meio? Sabe, eu não me conformo em estar entrando no 5º mês do ano e não ter ganhado vidas para Jesus. Eu não acho que isso é normal para nós como igreja. Eu não acho que é normal, culto após culto, serem as mesmas pessoas, vão chegar pessoas sedentas da palavra de Deus. E aí o Senhor começou a falar isso comigo e eu falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque nós precisamos novamente voltar para esse lugar onde iremos ouvir a sua voz, iremos ver o mover do Senhor no nosso meio. Israel viveu 4 séculos sem conversões reais, sem arrependimento e sem renovo espiritual. Sabe por quê que eles viveram 400 séculos? Eu afirmo isso porque a primeira vez que Deus fala é: arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Irmãos, está 400 anos de silêncio. Eu imagino que quando o povo ouve assim, levantou um profeta, Deus voltou a falar. Eu imagino o coração do povo, Deus vai dar uma boa notícia, Deus vai falar que a gente está agindo certo, Deus vai falar que a gente está no caminho correto. E Deus fala: arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês não estão no caminho certo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus muitas vezes ela é dura, mas ela é poderosa para consertar aquilo que precisa ser consertado. E eu creio que essa palavra tem poder para gerar frutos em nós dignos de arrependimento. Frutos que nós vamos ver vidas novamente se rendendo ao Senhor no nosso meio, com sede e fome de Jesus. Mas mesmo assim, quando Deus estava em silêncio, depois desses 400 anos, Deus começa a agir. Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versículo de 13 a 15. O anjo, porém, lhe disse para Zacarias: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Irmão, João Batista foi um escolhido que não tinha escolha. A Bíblia, a única pessoa na Bíblia que é relatada que é cheio do Espírito desde o ventre é João Batista. Nenhum outro, você pode procurar de Gênesis e Apocalipse. Ninguém foi cheio do Espírito desde o ventre, só João Batista. Ou seja, Deus estava preparando uma pessoa, Deus estava preparando um anunciador, um precursor do Messias. Mas Deus ainda não tinha rompido o silêncio profético, porque Zacarias fica mudo. Ele não consegue contar para as pessoas aquilo que Deus tinha feito no meio dele, tinha feito com ele. Só ele e a sua família vivenciou isso, porque ainda não era o tempo de Deus falar com uma nação. Olha o versículo 16 e 17. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Irmãos, Deus está falando do povo escolhido, que João vai converter o povo escolhido ao Senhor. Isso mostra que o povo escolhido estava fora do caminho do Senhor. Quantos de nós estamos longe da presença de Deus dentro dos templos das igrejas? Muitos. A Bíblia fala que o joio cresce no meio do trigo. E aí eu te dar uma notícia: tem gente no meio da igreja que é joio. E Deus talvez hoje está dando a oportunidade, porque se estiver no meio de nós, você vive hoje um trigo. Então ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha qual era o ministério de João: converter o povo e preparar o povo para o Senhor. É muito parecido com o que a gente faz hoje, meus irmãos. Qual é o papel da igreja?
converter as pessoas do mundo, pregar o Evangelho às pessoas do mundo e prepará-las para o Senhor na sua segunda vinda. João Batista, ele é o precursor de Cristo na sua primeira vinda. A igreja é o precursor de Cristo na sua segunda vinda. Nosso ministério é bem parecido com o ministério de João Batista. Nós anunciamos que o Cordeiro vai voltar e que as pessoas precisam se arrepender e crer. Mas nós não pregamos mais arrependimentos. Um dos grandes avivalistas, se eu não me engano, Billy Graham, no final da vida foi questionado: Billy Graham, você tem algum arrependimento? Ele respondeu: se eu pudesse voltar atrás, pregaria mais sobre arrependimento. Eu preguei pouco. Qual foi a última vez que nós ouvimos uma mensagem: arrependam-se, porque vocês precisam, porque vocês são pecadores? Então João Batista tinha esse ministério, e nós temos esse ministério diante do Senhor, de anunciar as boas novas para que as pessoas se arrependam e creiam no Messias. Olha agora Lucas de novo, capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Deixa eu explicar rapidamente por que Lucas começa narrando essas pessoas, trazendo essas pessoas. Como eu bem disse, quando Roma conquista Jerusalém, ela coloca o pai de Herodes o Grande como rei em Jerusalém. Ele reina aproximadamente 30 anos. Depois disso, Herodes o Grande assume o lugar de seu pai. Ele reina durante o período do nascimento de Jesus. A gente bem sabe que Maria e José fogem para o Egito por causa desse camarada chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele é um cara muito importante dentro do Império Romano. Ele era um cara administrativamente falando fenomenal. Ele foi o cara que ornamentou todo o templo de Israel, fez do templo de Israel uma das estruturas mais fenomenais daquela época. Ele também foi o cara que construiu o porto de Cesareia e abriu Israel para os comércios ali marítimos, esse mesmo porto que depois Paulo vai usar para fazer as suas viagens. Então ele foi um cara administrativamente fenomenal, mas ele tinha um grande problema: ele era desconfiado de tudo. Esse camarada, se surgisse alguma chance dele perder o poder, ele acabava com essa chance. A história vai dizer que esse camarada, quando ele é colocado como rei, ele teve 10 esposas, mas ele casa com uma israelita chamada Mariana, foi o amor da vida dele. E quando ele casa com essa israelita, ele manda matar todos os membros da família dela, para que ninguém da família dela pudesse tomar o lugar dele como rei. Ele só deixa a sogra viva. Esse era o nível desse camarada. Depois que ele faz isso, a sogra dele pede a ele um favor: coloca um sobrinho dele chamado Aristóbulo como sacerdote em Jerusalém, porque nessa época o sacerdócio já estava corrompido. Roma que colocava quem eles quisessem como sacerdote. E aí Herodes o Grande coloca esse camarada como sacerdote. Esse camarada era jovem, tinha 17 anos, ele era um cara assim fenomenal, ele cresceu rapidamente a sua popularidade no meio do povo, e Herodes ficou com medo dele tomar o poder e mandou matar ele. Quando mata ele, a sua sogra foge para o Egito, com medo de Herodes. Herodes então manda seus soldados irem no Egito e matar a sua sogra, e eles matam a sogra de Herodes. E aí, quando Roma fica sabendo isso, o imperador Augusto César chama Herodes lá em Roma, e aí Herodes vai para Roma. Enquanto ele está em Roma com medo da sua esposa o trair, ele manda matar a sua esposa Mariana. E aí Augusto César, a história vai dizer que fala: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. E aí então Herodes retorna para Jerusalém, manda 2 de seus filhos estudarem em Roma. Esses filhos estudam em Roma. Aí a sua irmã, chamada Salomé, manda uma carta para ele, fala com ele assim: seus filhos estão prontos para assumir o poder. Aí Herodes ouve isso e fica doido, vai lá e manda matar os 2 filhos, e mata os 2 filhos. Foi esse homem que se alarmou quando ouviu dos magos: o rei dos judeus nasceu. Foi desse homem que
José e Maria estavam fugindo. Um homem sanguinário. Um homem que em sua morte mandou uma carta para sua irmã Salomé falando: quando eu morrer, eu quero que mate um membro de cada família importante de Israel, para que haja luto e choro no dia que eu morrer. Ele era um homem mau. E esse homem que estava perseguindo Jesus quando era bebê. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nesse relato de Lucas, não é mais esse homem que está no poder, Pôncio Pilatos, um romano. Por que? Como isso aconteceu? Porque quando Herodes morre, seu filho vai reinar em seu lugar. Mateus 2, versículo 2 vai dizer isso. Quando José soube que Herodes morreu, temeu voltar para Jerusalém, porque Arquelau, seu filho, reinava em seu lugar. Arquelau reinou por 2 anos, ele era igual a Herodes, ele era terrível, ele era abominável, ele matava por qualquer coisa. E por causa disso, o povo judeu chegou diante de Roma, chegou diante do imperador e falou: nós não queremos ele como o nosso governador, nós queremos um romano. E aí Roma, muito esperta, vendo que o povo está pedindo um governador romano, porque Arquelau e Herodes não eram romanos, eles eram da família herodianas, descendentes de Esaú. Lá durante a guerra dos Macabeus, Israel conquista os edomitas e aí faz eles se converterem à força ao judaísmo. Os edomitas, eles eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, do qual vem Herodes. Então, Herodes, ele era considerado um judeu convertido. Então, ele era meio que familiarizado com a religião do povo. Só que aí o povo, vendo que seu filho era mau, ele vai lá e fala: não, nós não queremos esse cara como nosso governador, nós queremos Arquelau. Nós queremos um romano. E aí Pôncio Pilatos entra na história como governador das Judéias. Esse Herodes, tetrarca da Galileia, e o irmão dele, Filipe, são 2 filhos de Herodes o Grande, e a gente vai entender por que eu disse isso tudo, por que eles são importantes aqui, porque a gente vai ver que João Batista é morto por causa desses 2 camaradas. E aí Lucas continua, ele diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Mais uma vez, você, como bom leitor da Bíblia, sabe que só podia ter um sumo sacerdote pela lei de Moisés. Lucas está descrevendo que haviam 2 sumos sacerdotes. Por quê? Porque, como eu disse, o sacerdócio já estava corrompido. Era negócio. Para você ser sacerdote, era só você se vender para Roma. Roma pagava esses sacerdotes para manter o povo sem uma revolta, sem uma rebelião. Então, eles já estavam corrompidos. Por isso que Lucas está falando: tem Anás e tem Caifás, tem 2 sumos sacerdotes, mas a palavra de Deus não veio para eles. A palavra de Deus não foi no templo, a palavra de Deus não foi nas sinagogas, ela foi no deserto. E Lucas, ele descreve da mesma forma que era no Antigo Testamento. Quando você lê, você vai ver lá: veio a palavra do Senhor a Ezequiel, veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Isaías. E aí Lucas escreve: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Deus voltou a falar. O silêncio profético acabou. Deus se manifestou novamente. Não nos templos, não nas sinagogas do deserto. Por quê? Porque o templo havia se corrompido. As sinagogas haviam se corrompido. Irmãos, no nosso meio tem muita igreja que Deus não está falando mais lá, porque elas se venderam por algum motivo para as coisas desse mundo. Mas Deus ainda levanta pessoas como João Batista. E olha, o texto continua dizendo: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Presta atenção, deixa eu voltar aqui. João, a palavra veio do deserto, mas ele não ficou parado no deserto. Ele saiu também das redondezas, pregando a palavra que a ele foi dada. E Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que nós, no tempo de hoje, nós invertemos isso. Se você for ler a Bíblia,
Jesus ia até as pessoas. Vai ler lá nos evangelhos, Jesus ia na circunvizinhança, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Os apóstolos iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. João foi de cidade ali aos redores, pregando o evangelho. Nós hoje invertemos, nós esperamos as pessoas virem até nós, para a gente poder pregar o evangelho. É simples, é só a gente olhar todas as nossas programações, quantas são para fora e quantas são para dentro. Nós hoje somos mais preocupados em sermos um grupo fechado do que ir atrás das pessoas, pregar o evangelho. Sabe, a gente precisa voltar a ir até as pessoas, precisa voltar a pregar o evangelho genuíno para as pessoas. O pastor começou um pequeno grupo aqui, multiplicador, que é um intuito de missão, é um intuito de convidar as pessoas, os vizinhos que ainda não conhecem a palavra, para conhecerem a Jesus. Mas não tem 20% da igreja engajada com esse projeto do pastor. Nós somos uma igreja que no papel tem quase 200 membros. Não tem 40 pessoas nos pequenos grupos. Uma programação de evangelismo, uma programação de anunciar o evangelho. Mas nós, como igreja, não estamos juntos com pastores. Mas se a gente fizer um almoço, como fez hoje, para dentro, lota de pessoas. Irmãos, nós precisamos rever as nossas atitudes em algumas coisas. Começar a rever o que nós estamos colocando como prioridades. Começar a entender o que Deus quer que a gente faça como igreja. Percorreu João toda a terra ao redor, pregando o que? Arrependimento para perdão de pecados. A pregação não mudou. Arrependam-se e creiam. Essa é a mensagem. Mas ele não pregava baseado nos seus prazeres, baseado nos seus desejos, baseado no que ele achava. Lucas vai relatar que ele pregava segundo o que está escrito na palavra do livro do profeta Isaías. E o que está escrito lá? Versículo 5, Lucas descreve: todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Irmãos, o profeta Isaías, quando profetizou isso, ele não estava falando de montes físicos reais. O que é isso que ele estava falando? Todo monte será aplanado. Ele está falando todo altivo de coração, todo orgulhoso, que acha que tem algum mérito diante de Deus, diante da mensagem do Evangelho. O único caminho que resta para ele é deixar Deus aplanar ele, é deixar Deus mostrar: você não é isso tudo, você é pecador, você precisa de mim. O que é vale é o oposto do monte. É todo mundo que também está lá embaixo, dentro de um vale, com a sua autoestima lá embaixo, que não consegue mais ver valor na sua vida. O Evangelho também tem poder para tirar essa pessoa lá de baixo e colocar ela no mesmo nível das outras pessoas, nivelado diante de Deus. Todos são pecadores e carecem da graça de Deus. O que são caminhos tortuosos? São pessoas que uma hora falam a verdade, uma hora falam mentira, uma hora essa pessoa é honesta, uma hora ela é corrupta, ela está andando por caminhos tortuosos, uma hora de um lado, uma hora do outro, uma hora em santidade, uma outra hora em pecado. Essas pessoas, diante da palavra de Deus, só tem uma saída: retificar o seu caminho, se tornar uma pessoa reta, se tornar uma pessoa justa. E ele continua: e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Quando nós deixarmos esse Evangelho modelar a nossa vida, para que a gente tenha uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, veremos a salvação do Senhor. É isso que Isaías está dizendo. Então, quando Deus se calou, quando ele volta a falar no deserto, por isso que o deserto se encheu de voz. Qual voz? É o que a gente vai ver agora. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizados: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos
dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A voz que abalou os sistemas. Como eu disse, o sacerdócio estava corrompido. O governo romano político da época estava corrompido. Todo o cenário político, religioso, era um cenário de corrupção. E aí Deus levanta João Batista para pregar contra esse cenário, para pregar contra essas coisas terríveis que estavam acontecendo em Israel. E aí ele diz: raça de víboras. Por que João diz isso? Mateus vai nos dar essa interpretação. Mateus vai dizer que João diz isso para os fariseus e escribas, ou seja, para aquele povo responsável por ensinar a palavra, que havia se corrompido, que havia se vendido para Roma. João está falando: raça de víboras. Vocês acham que vão poder fugir do inferno? A ira vindoura fala do inferno. Deus fica 400 anos em silêncio, e quando ele volta a falar, a primeira coisa que ele fala é sobre o inferno. Produzam frutos de arrependimento, senão vocês vão para o inferno. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra inferno dentro de uma igreja? Não se prega mais sobre o inferno, irmãos, porque machuca as pessoas falar que elas vão para o inferno se não tiver Jesus. Sabe, a gente mudou a nossa mensagem para amaciar as pessoas de certa maneira. Mas João, eu aprendo com ele que não, que nós temos que dizer a verdade. Se não haver arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há reconciliação. É um requisito básico. Arrependam-se e creiam. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a fé. Mas nós não estamos mais pregando isso. As pessoas às vezes aceitam Jesus sem se arrepender dos seus pecados. Como que acontece isso? As pessoas às vezes levantam a mão, mas não entendem que estão levantando a mão porque elas são pecadoras e precisam de Jesus. Mas porque ouviram uma mensagem emocional, no final foi falado que se você quer aceitar Jesus, a pessoa acha que Jesus é uma coisa maravilhosa, levanta a mão, mas não se arrependeu profundamente, não entendeu que é pecadora, não entendeu que precisa produzir frutos dignos de arrependimento. João diz isso: produzam frutos dignos de arrependimento. E aí a pergunta para nós é: quais frutos temos produzido? Se Deus disser para nós hoje, Igreja Batista do Progresso, mostre-me as suas mãos, mostre-me os seus frutos. Quais frutos nós temos produzido para o Senhor? Quais vidas nós temos entregado ao Senhor? Irmãos, eu não sei se isso dói o seu coração, mas isso dói o meu. Sabe, eu falei: Senhor, eu quero produzir fruto. Não estou aqui condenando os irmãos, eu estou me condenando também. Eu faço parte da Igreja Batista do Progresso. Qual foi a última vez, eu fiquei pensando, que eu chorei diante de Deus por uma alma perdida? Por isso que eu li ali o Evangelho de Mateus nas minhas aventuranças, onde Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É um choro pelo pecado, é um choro pelo arrependimento próprio e pelos dos outros. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está entrando em Jerusalém na Semana Santa, ele chora por Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantos profetas enviei, como eu queria abraçar vocês como uma galinha abraça seus pintinhos. Sabe essa expressão? Uma galinha, ela abraça tão forte os seus pintinhos recém-nascidos que alguns deles até morrem de tanto amor ali. Jesus está falando isso: como Jerusalém, eu queria que vocês tivessem me recebido como eu sou, mas vocês não receberam. E Jesus chora por essas almas, chora pelo pecado dessas pessoas. Mais uma vez na cruz, Jesus fala: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Ele chora mais uma vez pelo pecado dessas pessoas. Mas e eu e você? Por quais pecados temos chorado, irmãos? Qual foi a última vez que nós choramos diante do Senhor por uma vida? Ou estamos satisfeitos demais em vir aqui no domingo, ouvir uma boa palavra, ouvir uma boa música,
e está tudo bem, e voltar para casa e achar que fez a parte sua, a nossa parte, ser dizimista, ser ofertante, achar que somos o máximo diante de Deus. E Deus hoje está dizendo para nós: eu quero é vidas. O que importa para mim são vidas. Eu mandei Jesus por causa de vidas. Eu não mandei para construir um grande templo. Eu não mandei para você ficar famoso. Eu mandei Jesus para que você ganhe vidas. Eu quero vidas. Eu vou pedir de você vidas. Qual foi a última vez que você orou por um irmão, um membro da sua família que ainda não tem Jesus, que está indo para o inferno? E às vezes nós estamos aqui no domingo gritando: Maranata, vem, Senhor Jesus. Está chamando Jesus para voltar. Jesus está falando: sua família está indo para o inferno, meu filho. Você está pedindo para eu voltar? Que evangelho é esse que você está vivendo? Deixa eu transformar a sua vida de verdade. Deixa eu mostrar para você o que é o verdadeiro evangelho. Se não há conversões, será que há evangelho? Se não há lágrimas no altar, será que há clamor no secreto? Será que isso que estamos vendo aqui não é um reflexo do secreto nosso? Será que isso que estamos vivendo como igreja, um templo, não é reflexo das nossas orações no secreto? Eu me lembro que ano passado, eu, Marquinhos, alguns irmãos aqui, a gente começou a entrar nesse batistério e falar: Senhor, são 2 anos sem batismo, a gente não aceita isso. Abre o céu sobre essa igreja novamente. A gente começou a orar domingo após domingo ali naquele batistério, e Deus mandou pessoas, Deus batizou pessoas, e a gente parou de orar, irmãos. Talvez o Senhor está falando: é isso aí que eu quero. Não quero uma boa música, eu não quero uma boa palavra, eu quero um coração contrito e quebrantado na minha presença, clamando por vidas, clamando por arrependimento, clamando por salvação. Por isso que essa voz, ela abalou os sistemas, porque a gente não quer ouvir isso. Mas continua. Então as multidões perguntaram a João: e o que nós devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. João está falando: mude a mentalidade, sofra uma metanoia, mude a sua mentalidade. Arrependimento é isso, é mudar a atitude. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. É isso que João está falando. E olha que profundo: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se a gente abrir nosso guarda-roupa, tem quantas túnicas lá hoje? E quantas pessoas morrendo de frio na rua? Mas nós ficamos insensíveis demais. A gente passa do lado de um mendigo e acha que o errado é ele. Quantas vezes eu, no centro, passo do lado de um morador de rua, eu nem ligo que ele está. Cadê o amor pelas almas no meu coração? Tem misericórdia de mim. E aí continua. Também alguns dos publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Quem eram os publicanos? Irmãos, Roma, quando dominava uma cidade, ela fazia um concurso público naquela cidade, para os moradores daquela cidade se candidatarem e se tornarem cobradores de impostos. Então Roma falava: vocês podem cobrar o tanto de imposto que vocês quiserem, vocês só precisam pagar taxa tal. Então esses publicanos, eles podiam cobrar além do devido. Por isso que Mateus era tão odiado, o discípulo de Jesus, no primeiro momento, porque ele era um republicano. Então, republicano era o próprio povo de Deus, era o próprio povo de Deus, era o próprio povo escolhido que se vendia para Roma. E eles cobravam mais. Então, se o Pacheco me devia 10% de imposto, eu chegava lá para cobrar o Pacheco e falava: Pacheco, eu quero 20%. E aí o Pacheco tinha que dar seus pontos para me pagar. Eu embolsava 10, passava 10 para Roma. Era assim. Só que o Pacheco, ele podia virar para mim e falar: Ângela, não tem, esse ano a colheita não deu certo, não tem como pagar. Aí entravam os soldados na história. Vamos ver o que João disse. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Por que João está falando isso? Porque quando o publicano ia cobrar um judeu e o judeu falava que não podia pagar, esse publicano ia até o soldado que estava de complô com ele e falava: ó, o Pachecão lá falou que não tem dinheiro, vai lá na casa dele,
dá umas porradas nele, amassa ele lá e fala que ele tem que pagar, senão você vai denunciar ele para o imperador. Irmão, tira o tempo. O soldado ia lá, dava umas porradas no bacheiro, no outro dia o bacheiro estava lá pagando seu imposto. Não tinha ele. Então João está falando isso. Vocês querem ter uma nova vida? Vocês querem produzir frutos de arrependimento? Vocês querem ver a salvação de Deus? Mudem a sua mentalidade. Arrependam-se verdadeiramente. Caminhando para o fim. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, isso aqui que está acontecendo é algo maravilhoso. Tinha uma multidão ouvindo João, diferente financeiramente, pobres, ricos, brancos, pretos, adultos, crianças, religiosos e não religiosos, uma multidão, soldados e não soldados, uma multidão diferente, pessoas diferentes, mas não tinha um sequer que ao ouvir João pregar não pensava dentro de si: será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Essa para mim foi a prova de João. Porque se João falasse assim: eu sou o Cristo, acabou dali, ele era consagrado rei, o povo já ia começar a entrar com ele em Jerusalém, falando: Messias chegou, Messias chegou. Mas João fala: não, eu sou apenas uma voz. Nem a mensagem eu sou apenas uma voz que aponta o caminho. Aquele que é o Cristo, ele vem. Ele é mais poderoso do que eu não sou digno de nem de tocar as suas sandálias, eu não sou o Cristo, eu não sou o rei de vocês. Mas no nosso tempo, quantos pastores nós vemos, quantos líderes nós vemos que se acham o próprio Deus, que roubam a glória de Deus para si, que eles vêm e pregam e no final do culto ninguém pode tocá-los, ninguém pode chegar perto deles, porque são celebridades. Mas João não era assim. João entendia: eu sou apenas uma voz, eu sou apenas uma pessoa que vive no deserto, comendo mel, vestindo roupas de camelos, eu sou apenas um humilde servo. Vem aquele que é mais poderoso, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João está falando quando ele diz isso? A gente gosta de cantar: Deus já tem fogo do céu, traz fogo. Fogo na Bíblia é juízo, irmãos. Jesus está falando aqui, João está falando aqui: Jesus vai batizar os que crerem com o Espírito Santo e os que não crerem com fogo, ou seja, juízo, condenação, inferno. Não tem outro caminho com Deus. Ou você crê e vai para o céu, ou você não crê e vai para o inferno. É sim, é direto. Jesus, eu acho que Jesus ele é americano. Os americanos que são diretos assim. Tive a reunião de trabalho com um americano, aí eu fui como todo bom brasileiro. Como é que foi a sua viagem? Como é que foi no avião? Deu tudo certo? Papapá. E no final eu falei assim: aqui, você pode passar aqui lá que você falou que ia passar? Ele ignorou tudo que eu falei e só me deu o contato que eu precisava. Ele é direto ao ponto. Aí eu fui contar para o meu chefe: um cara americano é assim, tem enrolação não, eles vão direto ao ponto. Eu acho que Deus colocou isso neles, porque Deus é assim. Se você crê céu, você não crê inferno, não tem outro caminho, não tem meio termo, não tem purgatório. Então ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual batismo você quer receber? Caminhando para o fim, versículo 17: ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Olha o que João pregava, irmãos. João pregava exortação, João pregava arrependimento, João pregava sobre o inferno. João não negociava a mensagem. Por quê? Porque quem deu a mensagem foi Deus. Nós somos só um canal, a gente tem um limite. Nós estamos aqui só para anunciar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. A mensagem quem faz é Ele, não é o pregador. O pregador só anuncia aquilo que Deus já falou.
João anunciava o Evangelho ao povo. Finalizando. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Irmãos, como eu disse, esse Herodes, ele é irmão de Filipe e filho de Herodes o Grande. O que acontecia? Como eu disse, a família herodiana, ela eram judeus convertidos. Então eles estavam teoricamente debaixo da mesma religião dos judeus. E o que Herodes fez? Herodes uma vez foi visitar o seu irmão e se apaixonou pela esposa do seu irmão, Herodias, que é a esposa de Filipe. E aí, Herodias falou para Herodes: olha, eu vou com você para Jerusalém, eu me caso com você. Se você largar as outras mulheres, Herodes larga as outras mulheres, pega a esposa de seu irmão, sem haver um divórcio entre Herodias e Filipe, e Herodes leva ela para Jerusalém e se casa com ela. Então, essa moça, ela era cunhada de Herodes e esposa de seu irmão. Então, ele estava cometendo adultério, Herodes. E João Batista, ao ver isso, Pacheco, ele não se cala. Ele fala: Herodes, você está em pecado, você vai para o inferno. E aí Herodes fica doido. Herodes manda prender ele, manda decapitá-lo depois. Olha a ousadia desse pregador chamado João Batista, irmãos. Você já pensou se a igreja de hoje fosse denunciar as coisas que os políticos fazem? Você já imaginou você chegar diante de um rei, um presidente e falar: está errado isso aí, se você não mudar você vai para o inferno? E a gente não tem mais essa coragem, a gente não tem mais essa ousadia. Mas eu creio num Deus que vai reavivar isso na sua igreja. Essa ousadia de pregar a verdadeira mensagem, de pregar contra o pecado. É isso que João Batista fazia. Ele não temia perder a sua própria vida. Ele não negocia a palavra para salvar a sua própria vida. Ele está dizendo com a sua atitude: a palavra de Deus é mais importante do que a minha vida. Eu sou a voz que aponta o caminho. E aí essa voz é presa e morre. E o que fica é o Verbo, Cristo se manifesta e começa o seu ministério depois que João é preso. Uma vez perguntaram para John Piper o seguinte: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel, pastor? E ele sabiamente respondeu: não, se ela for mais fiel, ela será mais perseguida. Ou seja, se a gente começar a ser fiel verdadeiramente, a perseguição chega. Porque você vai começar a pregar contra aquilo que o mundo ama. Jesus falou isso para os discípulos: o mundo odeia vocês, porque eu tirei vocês do mundo. Vocês não são mais dele. Mas será que a gente tem essa ousadia de pregar as verdades espirituais? Fica então essa reflexão para a gente hoje. Quando o céu se calou, o tempo que Deus não falou mais, cessou a voz profética. Depois desse tempo, o deserto se enche de voz, porque a igreja da época havia se corrompido. Que isso sirva de exemplo para nós, para que a gente possa receber a voz de Deus aqui e não lá fora. Essa voz, ela abala os sistemas desse mundo, seja religioso, seja políticos, seja qual for. Se a gente se perder, essa voz tem poder para nos aprumar, nos libertar, nos colocar diante de Deus justificados. Essa voz deve apontar o caminho. E quando nós, como voz, sumirmos, o que vamos deixar? Será que vamos deixar pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o Verbo de Deus, com Cristo Jesus? Eu quero que você saia daqui hoje triste consigo mesmo, falando: Senhor, eu posso dar mais para o Senhor. Senhor, eu posso sim voltar a chorar por almas. Eu posso sim voltar a fazer missões. A gente está aí em campanha de missões mundiais e isso é lindo.
Mas eu tenho a impressão que às vezes nós batistas ficamos muito bons em dar dinheiro para missões e transferir a responsabilidade para as agências. E a gente mesmo não faz as missões. Qual foi a última vez que nós fizemos evangelismo? Foi uma vez no ano passado na porta da igreja, quando o Marquinhos fez aquele projeto maravilhoso. Então a gente precisa repensar nossas prioridades para que a gente viva verdadeiramente a plenitude do que Deus tem para nós como igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero convidar o Pacheco do Ministério de Louvor para a gente finalizar mais uma vez, entoando aquela canção baseada na vida de João Batista que diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, por Ele que eu estou perdendo tudo, por amor, mas com alegria. Será que você está disposto a verdadeiramente dizer isso para o Senhor? Pelo Senhor Jesus eu estou disposto a perder tudo por amor e com alegria.